Paz do Senhor para todos. Seja bem-vindo aqui ao nosso canal Voz Caminho no Deserto e para mais uma programação. Fique conosco até o fim, tá bom? Pois bem-aventurado é aquele que lê ou ouve a palavra de Deus, diz-nos assim o Senhor, tá bom? Então vamos para o vídeo e que Deus abençoe a todos, cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. Gostaria de estar saudando a todos meus amados e queridos irmãos, amigos e ouvintes da Palavra de Deus, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, a glória e o louvor, também a nossa gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao canal. Se você não é inscrito, faça isso, se inscreva, né? Esteja conosco aqui a cada momento para meditarmos na Palavra de Deus. Agora estamos aqui dentro do quadro, né? Momento de reflexão, onde estaremos considerando o tema que tem como título O Preço da Negligência Paterna. Antes de lermos, vamos estar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos na Tua santa, gloriosa presença. Pedimos perdão, Senhor, dos nossos pecados que temos cometido. Queremos Te agradecer, Senhor, por esta tão grande salvação, pelo nosso nome estar escrito no livro da vida, pela esperança, Senhor, que temos de que a qualquer momento o Senhor divino buscar, para que onde o Senhor estiver também estejamos juntos. Quero, Pai, Te agradecer por mais este momento aqui, dentro deste quadro, estar meditando, Senhor, nesta palavra, neste tema tão importante para nós, para que pela Tua palavra possamos, Senhor, ser exortado, edificado e poder tomar a decisão certa mediante, Senhor, ou a partir do momento que passamos por certo a ouvir a Tua voz, falar conosco. Faz isso, Senhor, nesse momento, não diferente dos demais, é o que nós pedimos, Pai, já Te agradecemos por tudo. Em nome do Senhor Jesus, e ainda em tempo, Pai, queremos Te pedir por cada família, para aquelas que estão tanto em paz, como aquelas também que estão em turbulência, que a paz do Senhor possa chegar nesse lar e nessa família. Faz isso, Senhor, é que eu Te peço, já Te agradeço por tudo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos estar lendo aqui, deixa eu só abrir aqui a minha foto, né? Para poder estarmos acompanhando aqui. Então, eu vou abrir aqui a Palavra de Deus, que se encontra em Jeremias 39, versículo 6, e também até o versículo, coloquei aqui até o 8, vamos ler até o 8. Diz assim a Palavra de Deus: E o rei de Babilônia matou os filhos de Zedequias em Ribla, à sua vista. Guarde bem isso. Também matou o rei de Babilônia a todos os nobres de Judá. Cegou-lhes os olhos a Zedequias e o atou com cadeia de bronze para levá-lo à Babilônia. Os caldeus incendiaram a casa do rei, as casas do povo e derribaram os muros de Jerusalém. A priori, eu gostaria de deixar aqui a parte A do versículo e a parte B, onde diz: E o rei de Babilônia matou os filhos de Zedequias em Ribla à sua vista. Parte B, tá bom? E o tema que queremos considerar é justamente esse tema: o preço da negligência paterna. Tem outros temas aqui no canal falando sobre pais e filhos. E quando estava fazendo a leitura bíblica devocional, esse trecho me chamou muita atenção.
E aqui nós precisamos tecer apenas algumas considerações iniciais antes de entrarmos nos pontos aqui, que é a questão desta negligência, né, do filho sofrer, né, por conta de uma negligência do pai ou da mãe, por isso que eu coloquei paterna, é que não é aqui o caso, esse tema, ele não é, observe bem, não é dogmático, não é um dogma. Isso não é um dogma. Porém, isso é uma via de regra. Não é um dogma e também não é uma exceção, porque a exceção ela está mais tanto do lado do pai, que é temente a Deus e que orienta o seu filho no caminho que deve andar, e que determinado tempo da sua vida ele decide abandonar os caminhos de Deus. Ele decide abandonar os caminhos do Senhor. Como também a questão do pai mau, o filho seguir os seus próprios passos. Ainda que ele não orientou, ainda que ele não é temente a Deus, ainda que ele seja dado ao vinho, isso não quer dizer que ele, seu filho, venha fazer o mesmo. Então, esses dois casos estão dentro da questão das exceções. Existem exceções, tanto para um lado como do outro. Porém, esse tema, dentro do que diz respeito a esse tema, isso já é uma via de regra. Já é uma via de regra. Porque a própria realidade do nosso dia a dia nos comprova isso, não que precisamos do testemunho do dia a dia, mas da própria Escritura. Quando nós vamos para o livro de Juízes, ou até mesmo o livro de Reis, nós observamos que muitos reis foram piedosos. E seus filhos optaram em se desviar do Senhor, fazer aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Por isso que eu disse que isso é uma via de regra e não uma exceção. Porque esse próprio texto aqui, esse próprio contexto prova isso. Por quê? Porque Josias era filho de Ezequias, que foi um pai bom, temente a Deus. Depois Josias continuou fazendo o mesmo que seu pai. Continuou servindo a Deus, tendo temente ao Senhor. Depois morreu aí no confronto com o rei da Babilônia, ou da Síria, se eu não estiver enganado, e ele assumiu o trono seu filho Joacás. Aí veio depois Joacás, de Joacás veio o filho de Joacás, que era o filho que era Joaquim, e o filho de Joaquim, que era Joaquim. Esses três da sequência, eles se tornaram mal. Eles seguiram o exemplo do seu próprio pai. Logo, isto é uma via de regra. Porque o testemunho, ele fala mais alto do que as palavras. Quando o nosso testemunho é um testemunho legítimo, real, sincero, puro, verdadeiro, ele vai ecoar de tal maneira no nosso cotidiano, em meio à nossa casa, em meio aos nossos filhos, a ponto dele não conseguir ouvir o que nós falamos, porque o nosso exemplo já diz tudo. E já influencia eles a seguir o mesmo caminho. Assim era no Antigo Testamento a respeito dos patriarcas, assim ainda é no tempo de hoje. Isto é uma via de regra. Agora, aquele pai que não se preocupa com Deus, não se preocupa, não se lembra de Deus, não tem uma vida temente a Deus, a vida é uma vida desregrada, uma vida, né, voltada ao sistema deste mundo, não tem compromisso com a moral, não tem compromisso com o que é certo, só não quando lhe é favorável, aí ele faz a coisa certa, porque vai trazer benefício para ele. Então esses, com certeza os seus filhos, e por ter esse perfil, jamais o seu filho poderá, né,
ter condições de ter um referencial dentro da sua própria casa. Porque os nossos filhos, amados, precisam ter uma referência dentro da nossa própria casa. Porque o mundo está aí. Então a luz, ela tem que estar em nós. A luz tem que estar em casa, de tal maneira que quando ele sair do portão para fora, ele possa observar que lá fora tudo é trevas. Tudo é contrário à vontade de Deus. Porém, o que trazemos aqui é um rei chamado Zedequias. O homem que traz característica pela qual faz com que muitos pais, dado a sua má educação, na questão desta, e negligenciar na educação do seu filho, e no caminho que ele deve andar como Deus requer de cada um de nós, passa a sofrer consequências, pagar o preço dessa negligência. Aí passa a se lastimar. Quem de hoje que está aqui, que você pode estar aqui diante desta meditação, dessa reflexão, que não sabemos, não conhecemos pais que sofreram por passar mal legado aos seus filhos. Ver os seus filhos morrerem como Ezequias viu. Saber do seu filho estar envolvido na droga, envolvido no crime. Chegar a notícia que seu filho foi preso, quando ele nem se deixou suspeitar. O filho mesmo agiu de tamanha dissimulação dentro da sua própria casa, que seu pai e sua mãe, mas nunca teve educação. Ele foi criado a lavonter, fazer o que queria, não tinha repreensão, não tinha referencial. Aí depois esse pai é surpreendido. E nesse momento ele passa a pagar o preço. Aí vem a dor, vem a frustração, vem o desânimo, vem os porquê, e até mesmo, quem sabe, entrar numa crise existencial. E quando o humilde, dentro desse momento, reconhecer que o erro e a culpa foi dele mesmo, por ter negligenciado quando da educação do seu próprio filho. E observe, à luz do que nós lemos, que esse preço ele tem a sua proporção. Por isso que estamos aqui, através do canal A Voz do que Clama no Deserto, alertar a você. Você mesmo, que pode ser até o irmão em Cristo. Porque quando nós olhamos para a Bíblia, me fez lembrar aqui, quando entrarmos no ponto, eu vou já adiantar, a própria Eli. Eli era um homem de Deus, Eli era o sacerdote do Senhor. Eli estava tão velho, 92 anos, que a sua vista já tinha se escurecido. E ele estava preocupado, seus filhos foram para a guerra, mandou levar a arca, os filisteus ganharam essa guerra, mataram os seus filhos, Ofni e Finéia. E quando o mensageiro chegou para dar a notícia a ele, o que deu mais impacto para ele, que ele até caiu da cadeira e morreu, foi que a notícia que levaram a arca do Senhor. Enquanto ele estava preocupado com o religioso, enquanto ele estava preocupado com as formalidades da questão da arca, que representava a presença de Deus, é verdade, ele tem que se preocupar com os filhos. Ainda que ele repreendeu os filhos por ter uma atitude que não deveria ter no que diz respeito ao cerimonial de Deus, às coisas de Deus, ele não teve atitude suficiente para tirar os seus filhos, destituir os seus filhos do encargo que eles tinham. Ele simplesmente desconsiderou. Porque há muitos de nós que estamos tão preocupados em servir a Deus e negligenciamos com respeito aos nossos filhos. Passamos a achar-se tão seguro porque eles estão indo para o culto, mas não reconhecemos ou vemos o erro que ele está cometendo e não tomamos a atitude como devemos tomar. Eli também pagou esse preço. Ainda que ele morreu por conta da notícia da arca, mas também os filhos dele morreram. E Oxalá tenha morto em salvo, porque o texto diz que eles não eram comum, não era fácil.
os filhos de Eli. Então, logo, a via de regra nos chama a atenção aqui nesse tema que nós precisamos nos avaliar. Precisamos ser cuidadosos com a questão da educação dos nossos filhos. Não ficar alheio do que ele vê no celular, não ficar alheio do que ele vê na televisão, no computador. Estar por dentro, não como se estivesse vigiando o seu filho, mas protegendo o seu filho. Com essas situações de pais que os filhos morreram na droga, pais que filhos foram presos. Esse foi o preço, este é o preço da negligência paterna. E diante disso, hoje eu vou deixar aqui já 3 pontos para você poder refletir. O preço da negligência paterna é ser testemunha do sofrimento dos filhos. O texto que nós lemos, nós vemos que ele foi levado a Edequias com seus filhos, que eu não sei o precisar aqui quantos são, mas está no plural. E diz a Bíblia que eles foi morto na frente de Zedequias. É o preço que pagamos quando negligenciamos na nossa questão paterna, no nosso cuidado paterno, na nossa educação que temos que dar como pai aos nossos filhos. E se ele está sob a nossa tutela, nós somos responsáveis em ter que chamar atenção, em ter que corrigir. Como diz Provérbio, o pai que usa a vara é aquele que ama o seu filho. Porque a vara é para a disciplina e ele não vai envergonhar o seu pai, diz a palavra do Senhor. Por enquanto não tem visto dia a dia o sofrimento do seu filho, em situação de enfermidade, por conta e oriundo de uma questão de imoralidade, de uma questão de uma negligência paterna. Então, o primeiro preço é ser testemunho do sofrimento do seu filho. 1 Samuel 4, 17, 18, fala de Eli. Vamos estar lendo aqui. 1 Samuel, observe bem. 4, 17 e 18. Então respondeu o que trazia nova e disse: Israel fugiu diante dos filhos filisteus, houve grande matança do povo. Além disso, também os teus 2 filhos, Ofni e Finéias, são mortos, e a arca de Deus é tomada. Quando ele fez menção da arca de Deus, olha só, ele não se preocupou com o filho. Ele caiu da cadeira para trás junto à porta e quebrou-lhe o pescoço, e morreu porquanto era homem velho e pesado. Ele tinha julgado Israel 40 anos. Ou seja, ele estava sob o domínio, sob a direção de Israel naquele momento. Não se preocupou nem sequer com seu filho. Não se sensibilizou pela morte do seu filho. Talvez por conta do que realmente eles eram para ele. Eram de sabor. Esse era foi o preço que ele pagou. E filhos morreram. 1 Samuel 31. Versículo 1. Ora, os filisteus pelejaram contra Israel, e os homens de Israel fugiram de diante de Filisteu e caíram mortos no monte de Boá. Olha só. E os filisteus apertaram com Saul e seus filhos, e mataram a Jonatas, a Aminadab e a Malquizua, filho de Saul. Então Saul também, ele viu, ele presenciou, o preço foi isso, foi testemunha. Testemunha da negligência que ele teve nas coisas de Deus, e ele na questão dos filhos, e viu os filhos morrer em sua frente, porque se tinha se desviado de Deus. Segundo, é ser testemunha do seu próprio fracasso. Ser testemunha do seu próprio fracasso. Foi isso que Zedequias viu. Ele se mostrou fraco, Zedequias. Ele uma hora chamava Jeremias para saber da vontade de Deus,
porém não aceitava e não ouvia o que Jeremias orientava a ele. Segunda vez, quando as coisas apertavam, de novo mandou chamar Jeremias para saber se Deus ia livrar ele daquela investida babilônica, que Deus foi. Só que ele só perguntou, mas não se arrependeu. Continuou sendo este homem ímpio, sem qualquer temor de Deus. A Bíblia diz que ele fez aquilo que era mal aos olhos do Senhor. E por conta disso, teve que fugir, foi pego e foi levado para a Babilônia, onde ali Nabucodonosor decidiu, em Ribla, matar, dizimar os seus próprios filhos na frente de Zedequias. Depois cegou os seus olhos. Ainda que ele cegou os seus olhos físicos, há muito tempo que ele estava cego. E essa cegueira levou a sua negligência com respeito a seus filhos, porque se ele ouvisse a Deus, se ele se arrependesse diante do que Jeremias tinha dito, ele estaria vivo juntamente com todos os seus filhos. Segundo, terceiro, por último, para encerrar, o preço da negligência paterna é ser testemunha do preço desta negligência em submissão a Deus. Aí nós vemos aqui em 2 Reis, 2 Crônicas 36, 2 Crônicas 36, versículo 11 a 13. Observe bem, 11 a 13. Tinha Zedequias 21 anos quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. E fez o que era mal aos olhos do Senhor seu Deus, e não se humilhou perante o profeta Jeremias, que lhe falava da parte do Senhor. Também rebelou-se contra o rei Nabucodonosor, que o tinha juramentado por Deus, mas endureceu a sua cerviz, e se obstinou no seu coração para não voltar ao Senhor, seu Deus de Israel. E também eu coloquei 1 Samuel 31, que é o caso de Saul, quando ele, por conta disso, teve que tirar a sua própria vida. Ou seja, o preço da negligência paterna, que tem tantas outras esferas, com respeito a pagar esse preço, porém trouxe 3 para a nossa consideração. É testemunhar o sofrimento dos seus filhos. É testemunhar o seu próprio fracasso, quando ele deveria ser o exemplo. É ser testemunha do preço à negligência e submissão a Deus. E a pergunta que fica aqui para encerrarmos essa mensagem, você que está aqui comigo, que é pai de família, você que está aqui conosco, que é mãe de família, você tem feito isso? Qual a sua condição? Você tem se voltado para Deus ou você continua sendo insubmisso ao Senhor? Você já ouviu falar a palavra de Deus? Você já ouviu falar que o caminho é Jesus Cristo? Pois ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Porém, você continua nesta vida. Por que eu pus paterno? Porque tanto o pai como a mãe são aqueles que têm que ser a coluna dentro de casa, a âncora dos seus filhos. E quantas mães não carregam consigo vícios? Igual o pai, tanto da bebida como do cigarro. E tantos outros males. E tantos outros maus exemplos. E já ouviram a palavra de Deus? Algum amigo preocupado com você já falou de Jesus para você? Já falou do amor de Deus para com a sua vida? Porque o que Deus espera de você é isso aqui que nós vamos ler. Olha o que Deus espera de você. Salmo 127, versículo 1 e 2. Versículo 1 e 2. Versículo 1 e 2. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Você pode proporcionar tudo para o seu filho. Foi o que Ezequias podia. Ele era rei. Imagine o conforto e o luxo que seus filhos não tinham. Porém, para que serviu a seus filhos? Porque nós, como pai, nos preocupamos muito em dar uma boa escola para o nosso filho, em dar uma boa, até mesmo uma boa educação para o nosso filho. Isso tudo é louvável. Agora, a questão da sua
condição espiritual, da sua vida espiritual. Você que tem condições financeiras, mas não tem qualquer temor ou comunhão com Deus. O Senhor diz aqui, ó: em vão trabalhos que edificam, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores. Olha só, comer o pão de dores. Pois ele supre aos seus amados enquanto dorme. Então Deus ele dá a garantia que ele vai cuidar de nós, vai cuidar das nossas vidas. A imagem que saiu, não tem problema algum. Vai cuidar da nossa vida. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Não queira pagar o preço. Se até aqui você tem se colocado, ou sua condição é de um pai negligente, em ver o seu filho, em dar um copo de bebida para o seu filho, em permitir seu filho permanecer com determinadas amizades, ir para determinados lugares. Eu conheço família que o filho estava indo para o baile, e na porta do baile, naquela madrugada, 1h, houve um tiroteio, não com ele. Ele estava no baile, estava naquele local, quando deveria estar em casa. Mas por conta da negligência daquela família, daqueles pais, esse filho, ele acabou sendo acertado por um tiro, por uma bala perdida, e foi dizimada a sua vida. Você tem aprovado essa condição do seu filho? Esse é o sistema do mundo que eu disse no começo. O que Deus espera é que eu e você nos entreguemos a Ele. E a partir daí passemos também a ensinar o nosso filho no caminho que deve andar. Não pague o preço da dor, mas ande por fé de que Deus é aquele que deseja edificar a tua casa, abençoar os teus filhos, fazer com que você coma e se alegre na presença do seu filho e ver o bem que Deus vai fazer para você e para sua casa, porque você se colocou, sob os cuidados do Senhor. Amém? E não continue, não busque, não queira pagar o preço da negligência paterna. Podíamos dar aqui vários exemplos bíblicos, mas o tempo não nos permite a isso. Porém, o tempo certo, que até o que nós temos refletido, fará com que você venha confirmar se isso é uma verdade bíblica ou não é. Porque a negligência paterna nos fará pagar um duro preço. Assim foi para Zedequias, assim foi para Eli, assim foi para Saul, desviado de Deus. Assim é para todos, quanto venham negligenciar com respeito à sua educação para com seus filhos, que começa em casa, levando ele até a compreensão da sua fé e do seu temor a Deus que lhe é devido. Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus nosso Senhor, nos abençoe. Um abraço a todos.